Paz do Senhor, Igreja. Glória a Deus. Eu hoje trago nesta manhã um assunto e, na verdade, ele vai se estender para a tarde. Amém? A mensagem da parte da tarde será o seguimento desta mensagem da manhã. Amém? Eu gostava que abrisse no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23. E nós vamos trabalhar todo o capítulo. E por ser extenso eu não vou ler nada, nós vamos lendo e eu vou expondo aquilo que nós vamos ler. Amém? E a palavra que eu hoje quero trabalhar convosco é uma palavra que está em voga no mundo atual e dentro das igrejas evangélicas e não só as evangélicas. O tema da minha mensagem de hoje é o dilema da religiosidade. O dilema da religiosidade. E Jesus em Mateus 23 é considerado o discurso mais cruel, mais duro que Jesus emite. E este discurso é direcionado, presta atenção para mim, que é muito importante esta mensagem para nós hoje. Este discurso é direcionado para os escribas e para os fariseus e para os saduceus. Quem eram estes, pastor? Eram os religiosos daquela época. Eram os líderes religiosos, aqueles que detinham as Escrituras e o ensinamento das Escrituras da lei de Moisés. E se nós recuarmos aí um pouco, não tiro o capítulo 23, mas se nós recuarmos aqui um pouco, nós vamos chegar à conclusão, presta atenção para mim, nós vamos chegar à conclusão que este discurso é proferido dias antes da morte de Jesus. Porque no capítulo 21 ele entra triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho, e todo o povo o que o aclama, dizendo: Hosanna, Hosanna, ó Deus das alturas. Hosanna, Hosanna, bendito que vem em nome do Senhor. Mas as coisas complicam-se, porque ele, quando chega ao templo, ele vê lá um autêntico mercado de câmbio de dinheiro e de animais. Dentro do templo, dentro das portas do templo, Jesus se irrita e no verso 12 do capítulo 21, ele quebra literalmente todas aquelas mesas, todas aquelas cadeiras, e ele corre a toque de vergastada todos aqueles que estavam dentro do templo a tentar enriquecer e usar o templo como negócio. Deixe que eu lhe diga uma consideração antes de entrar nesta mensagem. Não é muito diferente das nossas igrejas de hoje. As nossas igrejas evangélicas hoje pelo mundo fora estão mais interessadas em números, em finanças, em números de ofertas, números de dízimos, números de presença, porque quanto mais presença, mais dinheiro. E quanto mais dinheiro entrar, mais o enriquece o pastor, melhor é o carro dele, melhor são os fatos e as gravatas e tudo mais. Você está entendendo? Portanto, não é muito diferente de hoje a situação daquele tempo. E os fariseus irritam-se com Jesus. Eles já andavam quase à cabeçada uns aos outros por causa de Jesus e através de Jesus. Mas quando Jesus faz isto, eles irritam-se. E então fazem uma artimanha de tentar apanhar Jesus na curva. Sabe o que é? Experimentar. Se você for ver aí, por exemplo, no versículo deixa-me ver. No 22, a partir do verso 15, e depois mais à frente, no verso 34, você vai ver e vai reparar que os saduceus, os fariseus e os escribas tentaram experimentar Jesus de várias formas, através da doutrina, através da lei e também através do tributo a César. É quando ele perguntam-lhe a Jesus: é digno, é lícito de pagar o tributo? E Jesus disse a eles: hipócritas,
Porque ele sabia, ele conhecia o coração deles. Mostrem-me uma moeda. E quando eles mostraram a moeda, de quem é esta face? É de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Os fariseus e os saduceus não conseguiram apanhar Jesus em falta nenhuma. E Jesus vai embora nesse mesmo dia e volta no outro dia seguinte. E quem é que encontra? Novamente os fariseus e os saduceus tentando apanhar Jesus em falha. E passamos ao capítulo 23, porque Jesus está no templo e começam novamente a picá-lo, e Jesus vira-se para a multidão e para os seus discípulos. Deixe que, antes de começarmos a ler a mensagem, deixe-me dizer uma ou duas coisas. Religião vem do termo do latim religare, que quer dizer tornar a ligar. Amém? Religare, tornar a ligar. É um conjunto de regras e preceitos que o ser humano... Olha o que eu estou dizendo, eu estou gravando, sem qualquer problema. E a mensagem hoje vai ser um pouco dura, mas nós precisamos entender algumas coisas. O ser humano instituiu para levar o povo e outras pessoas a alcançar a Deus. É lógico que existe uma grande diferença entre os fariseus da época e os religiosos de hoje, porque nós hoje não estamos debaixo da lei, mas fazemos as mesmas coisas. Somos religiosos igual. E a minha missão, o meu objetivo hoje, o meu foco, a minha oração hoje, é que você saia daqui um não religioso e saia daqui um verdadeiro cristão. Amém? Não é crente. Porque existem muitos crentes que não são cristãos e existem muitos cristãos, ou existem os cristãos que são crentes. Crente é aquele que acredita em Deus, o diabo também acredita e treme. Até o ateu diz que não acredita em Deus, mas se ele estiver num avião e aquilo começar a tremer, ele diz: ai meu Deus. Amém? Portanto, crente é uma coisa, cristão é outra. E o meu objetivo hoje é que você saia daqui hoje cristão. Aquele que segue a Cristo. Aquele que faz aquilo que Cristo ensinou. O ser humano, meus amados irmãos, ele é religioso por natureza. Desde os tempos mais remotos até aos sítios mais no interior das selvas, todos aqueles atos, todas aquelas cerimónias, todos aqueles rituais servem para fazer chegar o homem a algo mais superior do que o homem. Você está entendendo? Portanto, todo o ser humano é religioso por natureza. Até o ateu é religioso. Até o ateu. E olhe, pasme-se o que eu lhe vou dizer. Mesmo uma pessoa que não tenha nascido de novo, não tenha aceito Cristo como Senhor e Salvador, consegue fazer as mesmas coisas que o cristão faz. Ela consegue rezar, ela consegue cantar, ela consegue levantar as suas mãos para o céu, amém? E não é cristão, é um religioso. Amém, igreja? A religião oferece os meios para que uma pessoa possa se religar a Deus. Indo agora para o nosso texto, nós aprendemos, ou vamos aprender até o verso 34, até o verso 39, nós vamos trabalhar o capítulo todo. Nós vamos aprender que os fariseus eram muito religiosos e seguiam com zelo, à risca, a lei de Moisés. Porém, eles tinham deturpado e acrescentado coisas e preceitos à religião mosaica. No período interbíblico, no período entre o último profeta e João Batista, aqueles 400 anos, os fariseus e os saduceus e os escribas, eles não ficaram parados. Eles continuaram trabalhando. Mas agora, como a presença de Deus não era manifesta, a voz de Deus não era ouvida, eles foram trabalhando à sua maneira e ao seu feitio. Você está entendendo? Mas quero que lhe dê uma coisa, uma das verdades desta manhã. O ensino de Moisés, lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, é o mesmo ensino
que os apóstolos nos ensinam hoje para nós. O relacionamento com Deus, coração quebrantado, relacionamento com os irmãos, vidas transformadas é o que a lei de Moisés trata e é o que os apóstolos tratam também e é o que eu quero tratar com vocês hoje. Mas os fariseus deturparam tudo isto. Eles também foram chamados do judaísmo do segundo templo, que é o período entre o último profeta e João Batista. Os fariseus, os saduceus e os escribas, eles tinham um grave problema na sua vida. E é esse grave problema que eu que gostaria que a palavra hoje trabalhasse em nós e retirasse de nós, retirasse da nossa vida, que é a dependência da lei. Eles estavam totalmente dependentes da lei. A lei era lei e não podia ser trabalhada. Por isso é que Jesus teve dificuldade em pregar para aquela gente, e por isso é que os apóstolos tiveram dificuldade em pregar para aquela gente, e por isso é que nós hoje temos dificuldade em pregar para certa gente. Amém? Existem igrejas cristãs evangélicas hoje que querem trazer o judaísmo que Jesus aboliu, mas eles querem trazer o judaísmo para os dias de hoje. Você está entendendo? É um perigo, é um grave perigo. E nós vamos aprender com Jesus que esse perigo nos leva ao inferno. Olha o que eu estou dizendo. É um caso sério. Esse perigo nos leva ao inferno. Por muito melhor que você seja, muito boa pessoa que você seja, por muito zeloso que você seja, o seu destino final é o inferno. É o que Jesus nos vai ensinar. Então o que é que Jesus condena nos fariseus? Se nós vermos lá no verso 1 a 3, ele está falando para a multidão e para os discípulos. Ele ainda não está falando diretamente para os fariseus. Porque diz assim no verso 1: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. E observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Isto chama-se hipocrisia. Alguém me disse há uns anos atrás: prega o que vives e vive o que pregas. Ou seja, eu para levar alguém a Cristo, eu tenho que pregar, mas viver aquilo que eu estou pregando. O problema dos fariseus é que eles tinham realmente uma cadeira, era a cadeira de Moisés, estava nas sinagogas e estava no templo. Essa cadeira era usada por aquele que fosse explicar as Escrituras. Ele sentava-se naquela cadeira, ele lia as Escrituras e explicava as Escrituras. O problema não era o que ele estava falando, porque o que ele estava falando de Jesus que é certo. Portanto, nós devemos ouvir essas coisas. O problema é o que ele praticava depois, fora da cadeira. Você está entendendo? Isso chama-se hipocrisia. Se alguém prega, então também deve praticar, também deve viver. É alguém que se preocupa com o âmbito doutrinário, mas não vive aquilo que fala. Jesus condenou isso na pessoa dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Jesus disse à multidão: ouçam, tudo aquilo que ele disser é verdadeiro, mas não façam como eles fazem. Havia um padre na minha aldeia que dizia assim: faz aquilo que eu digo, mas não faças aquilo que eu faço. É o saduceu, é o fariseu. Amém? Leva o povo a quer que o povo faça, mas ele próprio não dá o exemplo. Ele próprio não vive assim. Então isto chama-se quê? Hipócrita. E não é à toa que Jesus chama um monte de vezes hipócrita a esses homens. A segunda condenação que Jesus faz aos saduceus está lá no verso 4. Porque atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. O que é que Jesus quer dizer com isto? Que os saduceus, os fariseus e os escribas adornaram a lei com maiores preceitos, mais regras que Deus não manda. E esse é o problema das nossas igrejas hoje.
é inventarem regras e preceitos extra-Bíblia. Eu não sei qual é a lógica interpretativa que eles têm da Bíblia, mas eu, quando leio a Bíblia, eu estou a ler português e eu vou ao cerne das palavras para perceber o que é que lá está. E há muitos preceitos e regras instituídas sobre os cristãos que não estão na Bíblia. Eles oferecem o que Deus não oferece, prometem aquilo que Deus não prometem e fazem valer aquilo que Deus não fez, não instituiu. Isso é colocar fardos pesados. Deixe que eu lhe diga uma coisa, ser cristão não é fácil. É mais difícil seguir a Cristo do que seguir a lei. Então não vamos carregar mais o povo. Vamos falar o que está escrito. Vamos falar o que Deus fala. Se fizermos isso, já basta, porque se fosse necessário mais coisas, Deus tinha colocado mais coisas. Você está entendendo? Diga amém. Criação de novas regras que Deus não instituiu. Não pode usar calções, não pode ir para a praia, tem que ir de fato de treino. E coisas assim, não pode usar o cabelo comprido, a barba. Você está entendendo? Eu não quero entrar em pormenores, mas são regras e preceitos que são instituídas aos cristãos que Deus não instituiu. Isso são fardos pesados. E pior ainda, é que imputam os fardos pesados ao povo, mas eles próprios não fazem. Porque diz a Bíblia, Jesus diz que nem com o dedo eles querem movê-los. Ou seja, carrega tu que eu vou atrás. Eu sou o melhor, eu sou especial, eu sou uma classe à parte. Não, tu carregas o fardo e eu ato o fardo. Você está a entender? A terceira condenação que Jesus faz a estes homens é a questão da visualidade. Vá comigo para o verso 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Olha para mim, vamos entender o que é que Jesus diz aqui. O que é filactérios e as franjas? Lá em Deuteronômio, Moisés, através de Deus fala através de Moisés, mais ou menos isto assim: guarda a tua palavra na tua cabeça e ata-a na tua mão. O que é que isto quer dizer? Pensamento e obras. Amém? Conhecimento e atitude. Ora, os fariseus foram buscar isso à letra. Então fizeram caixas de couro, umas caixas de couro, onde colocavam partes da lei dentro das caixas, amarravam nas suas cabeças e nas suas mãos. E depois saíam para as ruas e os que queriam mostrar-se mais ao povo faziam filactérios, caixas maiores, grandes, e as franjas, que eram as contas, tipo os rosários hoje, em que eles contavam as suas orações, eles faziam grandes franjas. Para quê? Para que quando passassem nas praças o povo dissesse: que piedoso, que santo aquele homem é, que seguidor de Deus. Amém? Eles fazem as coisas não porque eles estejam sentindo, mas fazem as coisas para mostrar aos outros. Uma questão de visibilidade. É por preocupação com a sua posição titular face aos outros homens, porque eles passavam nas praças com aqueles filactérios grandes, aquelas franjas grandes, e começaram o povo todo: Rabi, Rabi, que piedoso, que santo. Amém? Mostrar aos outros. Preocupam-se mais com a sua posição titular. Religioso é aquele que pratica, ele pratica. Você está a entender? Jesus não está a dizer que eles não praticavam, eles praticam. Religioso é aquele que pratica, mas que se preocupa em ser visto e agradado pelos outros. Você está a entender? Está a ver a gravidade deste tema que eu trouxe hoje para a igreja? Você conhece algumas coisas assim? Quarta condenação que Jesus faz aos religiosos da altura: a autoexaltação. Vá comigo para o verso 6.
e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que se humilhar, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Religioso é aquele que usa a religião para ser visto pelos homens. É aquele que explora a religião para se autopromover. Alguns ficam mal dispostos quando não os tratam por pastor. Eu já ouvi dizer assim, este género mais ou menos, eu não vou dizer quem foi, mas eu ouvi. Alguém chamou o pastor de irmão, e ele disse: irmão não, pastor. Amém? Isto chama-se autoexaltação. Há outros que vão para as páginas da internet e para o Facebook e mandam fazer cartões de visita com letras garrafais, pastor, e depois o nome pequenininho. Mas o pastor tem que estar em primeiro lugar. Doutor, mestre, evangelista. Autoproclamação. Amém? O que é que Jesus nos diz aqui? Aquele que se exaltar, ele será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, ele será exaltado. Existem dois tipos de autoexaltação na igreja. Há uns que se preocupam em enriquecer e há outros que se preocupam com a imagem. Há uns que dizem assim: pastor, para ser pastor, poderoso na palavra, tem que ser rico. É verdade. Tem que ter jato, avião a jato, tem que ter helicóptero, tem que ter boa casa, uma boa conta. Isso é que é um pastor poderoso na palavra. Amém? Não estou a dizer nada que não aconteça em pleno século XXI. Se vocês veem o Facebook, ontem vi um slogan que dizia assim: a terceira emana o derramamento do óleo santo de Israel através do helicóptero no céu. Esta madrugada vi isso. Autoexaltação. Jesus, diga uma coisa, qual é que era o nome da igreja de Jesus? Qual é que era a rua? O número? A cidade? O país? Era onde fosse. Era nas areias da praia, nas florestas e nas montanhas. Qual é que era o título ministerial de Jesus? Só conheço um: mestre. Autoexaltação. O religioso utiliza a religião, utiliza as coisas de Deus, utiliza as igrejas para se autoproclamar. Amém? Para aparecer nos melhores programas, para ser convidado para as melhores conferências. Eu ouvi um testemunho de um pastor convidar um conferencista, e esse pastor até pastoreia uma igreja grande, mas acho que não era bem à altura do outro. Acho que a igreja era pequena. Uma igreja que congrega 500 pessoas por culto é uma igreja pequena para aquele senhor. Então esse pastor convidou esse conferencista para ir pregar na sua igreja e nem conseguiu falar com ele, só falou com uma secretária. E a secretária disse: o nosso doutor não prega nessas igrejas, só em grandes estádios. Autoproclamação. Jesus condenou isto lá para os religiosos daquela altura, e Jesus condena hoje, porque ele salienta bem os versos 11 e 12 que diz: porém o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos tentar entender mais um pouco disto. Porque é que Jesus condena a religiosidade? Porque é que
porque é que é um tema tão grave para Jesus a ponto de ele se exaltar desta forma? E eu nunca vi Jesus a chamar tanta vez hipócrita, serpentes, raças de víboras, e sei lá quantos nomes que ele chamou que não estão aqui escritos. Porquê é que ele faz isto? Porquê é que ele está chamando a atenção da igreja hoje acerca deste assunto? Se você reparar, Jesus estava falando para a multidão e para os discípulos. Mas ele agora, a partir do verso 13, ele muda. A bateria dos seus quinhões partem para o outro lado. Porque ele está pregando na praça do templo. Ora, se ele está pregando na praça do templo, os fariseus estavam lá, porque não fazia sentido. Jesus não é aquele que manda recados. Jesus não manda recados por Facebook, nem por e-mail. Jesus, quando falava, falava diretamente, cara a cara, olho no olho. Não havia correio ainda, nem havia fax, nem telemóveis. Portanto, ele estava falando e os fariseus estavam lá, porque ele estava pregando na praça do templo. E agora, a partir do verso 13, ele volta às baterias para os fariseus. Ele começa a falar cara a cara para os fariseus. Ele começa a condenar pessoalmente a pessoa dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Deixe-me só salientar isto, porque eu seria injusto da minha parte se eu não salientasse isto. Nem todos os fariseus e saduceus e os escribas eram iguais, porque havia lá homens piedosos, o que eles estavam debaixo de um regimento, debaixo de uma norma interna do templo. Você está a entender? Se você for ver, temos já dois casos da Bíblia, que eram Nicodemos. Nicodemos foi um homem piedoso, ele foi à procura de Jesus. O que é que eu posso fazer para me salvar? E temos o outro fariseu que também é falado na Bíblia, que é o José de Arimateia, que mais tarde vai resgatar o corpo de Cristo na cruz e o leva para a sua própria campa, para o seu próprio túmulo. Você está entendendo? Portanto, isto ensina que nem todos os religiosos são desta forma. Mas, em regra geral, todo religioso é assim. Amém? Jesus deixa agora de falar para a multidão e condena diretamente os fariseus. E no verso 13 diz assim: mas ai de vós, este ai, olhe para mim, antes de continuar, este ai de vós é a pura expressão e a mais extrema expressão de condenação. É como se fosse o decreto do juiz no tribunal, em que ele diz assim o li e assim o declaro, você está a entender? E assina por baixo. E mais ninguém pode revogar aquilo. Este ai de vós, Jesus, é o limiar, é a totalidade da condenação. A partir daqui só é inferno. Verso 13 diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O religioso, meu amado irmão, é aquele que impede as pessoas de serem salvas. Como é que ele impede, pastor, se ele está falando de Deus? Ele impede por causa das normas. E as normas que não são de Deus, as normas instituídas pelo ser humano, elas criam pressão. Eu já vi mais igrejas a serem abandonadas por pessoas por causa da pressão das normas, a pressão das regras. E o mais grave ainda é que, se eu for perguntar, pastor, onde é que isso está escrito? É Deus, é Deus. Deus falou, está a falar. Mas Deus falou como? Se não existe mais profetas hoje. A quem é que Deus falou, se não existe mais revelação hoje? Hoje Deus ilumina as mentes para nós entendermos a Escritura. Não vai revelar mais nada, porque já está tudo revelado. Entende o que eu estou a dizer? A Bíblia está fechada. Não há mais acréscimo nem decréscimo. Portanto, todo aquele que acrescentar algo aqui será maldito. Foi o que Jesus disse. Amém, igreja? O religioso impede as pessoas de serem salvas. O cristianismo também tem regras, lógico que tem regras. Mas sabem onde é que vocês encontram? Êxodo 20. Os 10 mandamentos de Deus vigoram hoje, mais um. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Amém? Glória a Deus. O cristianismo também tem regras, mas só tem as regras que foram instituídas por Deus e que estão clarificadas na sua própria palavra. Amém? Você quer saber quais são as regras do cristianismo? Leia a sua Bíblia.
Segunda condenação que Jesus faz diretamente para os fariseus. Verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. A religiosidade é uma capa para tapar pecados. Hoje vai ser tudo isto. O que é que acontecia na altura? Assim como há no táxi, há o taxímetro, não é? Na altura havia a oraçãozinho. Ou seja, a oração era taxada ao minuto. Se fosse 5 minutos de oração era um preço, 10 minutos de oração era outro preço. Se a viúva tivesse muito dinheiro, então a oração prolongava-se para o meio-dia. Mas porquê é que eles faziam isso? Por serem piedosos? Não. Era para extorquir dinheiro. Porque toda a oferta em ouro, em prata, que era oferecida no templo, era dividida pelos sacerdotes. Você está entendendo agora? Então, quanto mais faturasse, maior era a conta. Mais grave ainda, eles estavam extorquindo viúvas. Viúva era aquela pessoa que tinha que ser alvo da beneficência dos outros, da misericórdia dos outros, da compaixão dos outros. Você está entendendo? O que é que os fariseus faziam? Iam lá, em vez de usarem de misericórdia, de beneficência, diziam: não, ainda tens dinheiro, até vou fazer mais uma oração por ti. E vai destruir. Diz Jesus que essas atitudes sofrem juízo mais rigoroso. Será que esse sol não está brilhando hoje? Será que não existe a igreja só com a função básica de enriquecer? Será que não existem líderes religiosos nas nossas igrejas evangélicas que a única visão deles não é o bem-estar do povo, mas o bem-estar deles próprios? Amém, igreja? Era muito bom para vós, igreja, se o vosso pastor pudesse viver única e exclusivamente desta igreja. Porquê? O tempo tinha todo o tempo para estudar, meditar, preparar, acompanhar, orar, interceder. Sim ou não? Infelizmente não pode. Infelizmente não pode. Porque já tem acontecido muitas vezes que é o pastor da igreja que suporta a carga da igreja. Você está entendendo? Mas existem pastores que não se importam disso. Não. O irmão, você é obrigado a dizimar, porque se você não dizimar é castigado, é amaldiçoado. Digam-me onde é que isso está na Bíblia. O que está na Bíblia diz que a questão do dízimo é uma questão de fidelidade, de retorno a Deus em gratidão, na proporção daquilo que Deus lhe tem dado. Você está entendendo? Não tem nada a ver com maldição, não tem nada a ver com mandamento. É uma questão de gratidão, de fidelidade no seu coração. Mas eles obrigam os cristãos a dizimar, relatam nas portas, nas paredes, em grandes placares, os nomes dos dizimistas para criar impressão nas pessoas. Para quê? Para que essas pessoas, obrigar as pessoas a dizimar. Extorquir o dinheiro das viúvas. Eles não fazem grandes orações, mas eles fazem grandes placares. Amém, igreja? Existem programas de computador, de gestão de igrejas, não tenho nada a ver contra, não tenho nada contra. Mas existem programas de gestão de igrejas únicos, exclusivamente, só para controlar dízimos. Não existe programa nenhum para gestão de igrejas para controlar a palavra. Mas para dízimos existe. Para ofertas existe. Amém, igreja? Prepare-se, hoje é domingo. E ainda tenho a segunda mensagem, logo à noite, que é a sequência desta. Glória a Deus. Terceira condenação que ele faz. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Temos que entender aqui 2 coisas. Os fariseus eram extremamente ativos. Diz a Bíblia que eles percorriam, rodeavam o mar e a terra. Eles faziam, eles evangelizavam, eles eram mais ativos do que nós.
Porque eles queriam fazer prosélito. O que é um prosélito? Prosélito é um gentio que se converte ao judaísmo. Se circunda, se batiza e começa a praticar o judaísmo. Para que é que eles faziam isso, meus amados irmãos? Para povo, para a aglomeração. Quanto mais tivessem, mais... Você está entendendo? Está entendendo? Quanto mais o templo estivesse cheio, mais aquilo cantava. Amém? Porque quanto mais ouro e moedas e prata cantasse, mais os bolsos deles se enchiam. Porque, como eu já disse, as ofertas de ouro e prata eram para eles. As ofertas de sacrifício eram para Deus. Mas as ofertas de ouro e prata eram para eles. Você está entendendo? A religião leva as pessoas ao inferno. Não faz sentido nenhum, meus amados irmãos, andarmos nestas ruas evangelizando, chamando o povo para dentro da casa de Deus e depois não lhe concedermos o verdadeiro alimento. Então deixem-nos estar. Eles já estão no inferno. Deixem-nos estar. Porque eles assim vão sofrer dois tipos de inferno. Vão sofrer o inferno eterno e o inferno físico. Porque a perspectiva que eles tinham, a expectativa que eles tinham quando foram evangelizados, ela desvanece. Ficam sem perspectiva. Você está a entender? Nenhum cego pode guiar o cego. Você já tentou guiar um cego com os olhos fechados? Fingir-se cego. Tente lá. Eu acho que anda melhor o cego que você. Já experimentou? Eu já experimentei. Já vendar os olhos e agora ceguinho vamos embora. Eu esbarrei com vários postos, eu não. Não pode nenhum cego guiar outro cego. Um filho, em via de regra, geralmente é sempre igual ao seu pai. Ora, se eles eram hipócritas, eles estavam fazendo discípulos do quê? Hipócritas. Eles estavam ensinando aquilo, a mesma doutrina, o mesmo seguimento. Você está entendendo? Quarta condenação. Dê-me só um pouquinho de paciência, porque mais 20 minutos eu termino. Quarta condenação que Jesus faz aos fariseus, está lá no verso 16 a 22. Mas ai de vós, condutores cegos. Veja o que é que Jesus lhes chama, condutores cegos. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior, o ouro ou o templo? O que é que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso não é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar? O que é que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por ele o que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. A religião foca-se nas coisas secundárias. A religião foca-se nas coisas secundárias. O religioso cria regras para levar os outros a fazer a sua própria vontade. O que é que se passava aqui naquele tempo? Eles faziam as pessoas jurar porque era normal jurarem na altura e o juramento na altura era tipo um contrato. Era como se, por exemplo, dissesse: eu não tenho hoje, mas amanhã tenho X de oferta para vir trazer. Era um juramento, era um tratado. Então eles obrigavam as pessoas a jurar pela oferta, mas não davam importância nenhuma ao altar. E Jesus está perguntando assim: qual é maior? É o altar ou a oferta? O que é que santifica a oferta? O que é que santifica o ouro? O foco sai do bem maior. Com outras palavras, o religioso e a religião retira as pessoas do verdadeiro foco para o levar a focar em coisas mesquinhas, coisas pequenas. Ele retira o foco de Deus e os leva para o foco
das coisas materiais. Ele retira o foco da espiritualidade e leva a ver o físico, o apalpável, o visível. Qual é a razão do cristianismo? Qual é a razão de você querer ser cristão? O fim último do homem é a glória de Deus. A única razão por que você e eu fomos criados por Deus lá foi para que nós lhe dessemos glória. Então, se você está a glorificar o ouro, a prata, as riquezas, as coisas, os bens, você está a retirar o foco. Você está a retirar a glória que é a vida. Amém? Glorifique primeiro a Deus. Eu já ia entrar na mensagem do homem. Glorifica a Deus, amado irmão. E deixa as coisas materiais, as coisas mesquinhas. Ser cristão é glorificar. Ser cristão é adorar. Amém? O religioso não deixa passar os pequeninos detalhes. Eu queria ler convosco o 23 e 24, que é para a gente percebermos. Ai de vós, escribas e hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais da hortelã do endro do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos que coais o mosquito e engolis um camelo. Para nós entendermos, como eu comecei esta mensagem dizendo, o fariseu era um religioso, zeloso pela lei de Moisés, ele fazia tudo à risca. Ele não se afastava nem para a esquerda nem para a direita. Lá como Deus disse a Josué, não se afaste da tua boca o livro desta lei, não te apartes dela nem para a esquerda nem para a direita. O fariseu fazia igual. Então o fariseu tinha lá a sua hortinha lá em casa e ele olhava para a hortelã, media 10%, este é para o teu. O endro e o cominho, repare, porque é que Jesus foi buscar a hortelã, o endro e o cominho? Porque é que não foi buscar a couve, que é maior? Porque o fariseu dava atenção às coisas mesquinhas, às coisas pequenininhas. E o que é que ele deixava para trás? A justiça, a moralidade, a misericórdia e a fé. É isso que Jesus nos quer dizer. Deixa de atentar para as coisas básicas, para as coisas mesquinhas, para as coisas secundárias e começa a atentar para as grandes coisas que eu vos vim ensinar. A justiça, a moralidade, a ética moral. Não é só a ética moral religiosa, é a ética moral de homem, o viver com o outro lá fora. Ser lá fora aquilo que és aqui dentro. Isso chama-se moralidade. A misericórdia, a compaixão, a fé. Isso é que o cristão deve atentar e não para as outras coisinhas. Você está entendendo? Sabe porque é que Jesus lá em Marcos 11:41 estava sentado no muro, no monte? Porque se Jesus fosse religioso, ele estava ao pé do cesto. Sabe quem estava ao pé do cesto? Os discípulos. Está entendendo? É que lá saber quem é que dizima, quem é que oferta. A mim não me importa isso para nada, eu nem sei. Eu nem sei quanto dinheiro. Você está entendendo? Mas sabe o que é que me importa a mim? São vocês. É as vossas necessidades. É as vossas alegrias, é as vossas tristezas. Isso é que é fé, misericórdia, moralidade, justiça. Amém? Isso é que é ser cristão. Não devemos atentar para nada daquilo que nos possa separar de Deus. Você, se não tiver justiça, está ligado ou separado de Deus? Se for imoral, está ligado ou separado? Se não exercer misericórdia e compaixão com os outros, está ligado ou separado? Se não tiver fé em Deus, está ligado ou separado? Então deixe de ser hipócrita. Amém? Quinta condenação, caminhando para o final. Verso 25 e 28, 25 a 28, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas e hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortes e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. A religião enriquece o exterior, mas esquece o interior. Eu vou ilustrar isso, para você compreender. O que é que Jesus quer dizer com isto? Se eu neste copo colocar... O que é que suja mais? Café com leite ou chocolate? Chocolate. Então vamos encher este copo de chocolate com chocolate, um batido de chocolate. Quando eu beber, o copo fica sujo, sim ou não? Agora diga-me uma coisa, o que é que me resulta a mim se eu limpar o exterior? O problema está lá dentro. Você está a entender? Quando eu limpar o interior, automaticamente o exterior pode não estar limpo, mas parece limpo. Sim ou não? O que é que acontecia neste tempo? Eles eram muito zelosos pela lei de Moisés, e a lei de Moisés mandava santificar e lavar e purificar todos os utensílios, todos os alimentos. Eles lavavam literalmente antes de começar a comer. Ou seja, você convidava um fariseu para jantar, preparava o seu melhor serviço no osso e o seu melhor faqueiro, e ele pegava no prato no talher, ia à bacia e ia lavar. Está a entender? Era assim que se passava. O que é que Jesus quer dizer com isto? O religioso parece justo aos homens, mas na sua intimidade provoca o caos. As pessoas olhavam para aqueles homens com os grandes filactérios, as grandes franjas, aquele manto que eles utilizavam, que eu não lembro o nome, mas também não interessa. Aquela pose que eles tinham, aquela posição, aquela maneira de falar, de instruir o povo. O que é que as pessoas viam? O exterior. Mas eles no seu interior maquinavam bem próprio. Tudo para o seu próprio favor. Assim existem hoje, meus amados irmãos, e temos que acordar hoje. Estamos no ano em que temos a comemorar os 500 anos da Reforma. E deveríamos estar no ano a comemorar os 500 anos da Reforma e o começo da Segunda Reforma. Porque existem mais hoje. Sabe o que é que existe mais hoje? São sepulcros caiados em cima dos púlpitos a pregar a palavra de Deus. Sabe o que é um sepulcro caiado? Você nunca foi ao cemitério? Cá fora está tudo bonito. Sim ou não? Pintadinho, ornamentado, cheio de florzinhos, com mascarinhas. O que é que lá está dentro? Ossos, carne putrefacta. Então o que é que interessa tratar o exterior se não se trata o interior? O que é que interessa ao cristão ser extremamente apresentável nos dias de culto? E eu não falo só em casaco, eu falo em pose, eu falo em porte, eu falo em falar, tudo aquilo que demonstra o exterior. Porque não há ninguém que conheça o seu coração, só Deus. Portanto, você consegue enganar toda a gente. Mas há um problema, você está se enganando também assim. Porque há um que não se deixa enganar. Há um que não se deixa escarnecer. Então o que é que nós devemos fazer primeiro, pastor? Limpar o nosso interior. Deixa o exterior para trás. Eu era mais poderoso a falar a palavra de Deus se viesse em calções e t-shirt ou de casaco da Gucci. Fala comigo. Qual é que era o meu poder maior? Amém? Você está a entender? O poder vem de dentro e não vem de fora. Não vem do exterior. Jesus considera sepulcros caiados. Sexta condenação que Cristo faz aos fariseus. Verso 29 a 32. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. A religião leva ao esquecimento da palavra. Eu gostaria que abrissem comigo rapidamente
a Isaías, o primeiro capítulo de Isaías, para perceber o que é que se passa aqui. E já estamos a entender hoje que este tema é bastante interessante e bastante importante para a vida do cristão e para a vida da igreja em geral. Amém? Isaías capítulo 1, os versos 11 a 17 diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Isto é Deus a falar através do profeta Isaías para o povo de Israel. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não falo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e as ruas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas ruas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratei da casa das viúvas. Amém. Glória a Deus. O que é que sabe que Deus está a dizer? Para de ser um hipócrita religioso que não quer saber disso para nada. Não é para aquilo que tu fazes no ajuntamento, na congregação. É por aquilo que tu fazes lá no fundo do teu quarto, com a porta fechada. Aí eu quero ver se há religião ou se não há religião. Amém, igreja? É isso que Deus está dizendo. Parem. Parem com essas coisas. Porque Deus não estende as suas mãos, nem ouve estas orações. O religioso é aquele que culpa as gerações anteriores para desculpar os seus próprios atos. Todos nós sabemos, historicamente, pela Bíblia, que foram os religiosos da altura que mataram profetas, perseguiram os juízes e mataram o próprio Cristo. Mas sabe o que é que Jesus está a dizer? Vocês vão aos púlpitos e fazem-se muito santinhos, muito piedosos e dizem, se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, vocês não teriam sido martirizados. Hipócritas. Porque eles estão medindo, estão enchendo a medida dos pais. Você sabe que Deus tem uma medida? Sabe? Você sabe que Deus tem uma medida? Paciência. Eles estão enchendo a medida. Os religiosos enchem a medida da paciência de Deus. Sabe porque é que o povo da Assíria foi perseguido e martirizado? Sabe porque é que foi preciso ir o profeta Jonas lá? Porque a medida da paciência de Deus estava cheia. Os religiosos de hoje e do antigamente enchem a medida da paciência de Deus, porque não pregam aquilo que Ele prega, mas pregam a sua própria palavra. Gritam quando Deus sussurra e sussurram quando Deus grita. Até a mim eu me irrito, quanto mais Deus. Amém? Até eu fico irritado, quanto mais Deus. Sétima condenação. E depois vou entrar nas nossas práticas para nós, aplicações pessoais para nós. Mas a sétima condenação de Jesus está lá no verso 33 a 36. Serpentes, raças de víboras. Olha que Jesus não estava nada contente, ou estava? Serpentes e raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar.
Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. E olhe que foi mesmo assim que se passou. Porque se você for ler o livro de Atos, você vai ver que todos os discípulos que Jesus enviou foram mortos, excepto João, que foi enclausurado lá no mar Egeu, na ilha de Patmos. Mas todos eles foram mortos. Uns à espada, outros enforcados, outros crucificados. O próprio Jesus foi morto pelos fariseus. Mas eles não entenderam, sabe porquê? Porque a religião cega. Deus me livre e Deus me ajude a nunca entrar no campo da religião por qualquer motivo que seja. Deus nos ajuda a nós, porque Jesus diz que seremos condenados por causa do sangue dos justos. Amém? É sério isto que eu estou dizendo. É sério isto que eu estou dizendo. O que é que tudo isto tem a ver connosco? O que é que tudo isto tem a ver comigo ou com a igreja hoje? O que é que podemos retirar deste texto, das palavras, do discurso mais duro que Jesus proferiu? O que é que podemos tirar para as nossas vidas hoje? Ouça com atenção. É um religioso. Eu estou a falar para os tempos de hoje agora. Não é nada da lei, nada do tempo, é para a nossa vida hoje. É um religioso aquele que atenta mais para as coisas da igreja do que para a palavra de Deus. Pastor, mas eu tenho que limpar aqui. Pastor, mas eu tenho que arrumar ali. Pastor, é a hora de fechar, a hora de abrir. Pare, meu amado irmão, pare. Lembra-se lá em Lucas 10, quando Jesus estava com a Marta e Maria na casa de Lázaro, e Marta chega-se ao pé de Jesus, eu vou falar isto à tarde, mas já estou a entrar. E Marta chega-se ao pé de Jesus, toda atarefada, Jesus, olha lá, então, mas a minha irmã está aí quietinha e eu estou a farto de trabalhar. O que é que Jesus disse? Marta, andas aí tão ansiosa porquê? Ela escolheu a melhor parte. Será que Marta estava errada? Não. Sabe porquê? Porque Marta estava preparando o almoço para Jesus. Mas o que é que Jesus diz assim, Marta? Oh Pedro, tudo o que estás fazendo não é nada. Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Está sentada aos pés de Jesus a ouvir a sua palavra. Então é um religioso quem atenta mais para as coisas, mais para a estrutura, do que quem aponta para a palavra. Segundo, é um religioso, olhe para mim, isto vai pegar. Eu estou a dizer que eu estive a escrever até às 2h30 da manhã. É um religioso quem perde mais tempo frente ao espelho, nas maquilhagens, nos penteados, nos fatigos, na gravata e tal, do que a preparar-se espiritualmente para cultuar a Deus. Temos a história do exterior e do interior, está a ver? Terceiro, é um religioso quem não tolera um erro do outro, mas consigo próprio é muito grande e com a sua família. Os outros erram e ele aponta. Mas é a tal coisa que Jesus disse, atentas para o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Amém, igreja? Amém. Quarto, é um religioso quem participa ativamente na sua igreja. Você há de reparar que eu estou aqui a dizer coisas que não são más. Ou são? Não são más. É um religioso quem participa ativamente na sua igreja, mas esquece a sua própria família. Amém? Tudo isto nos leva para o exterior e nunca para o interior. 1, 2, 3, 4. Quinto, é um religioso quem é muito zeloso com os dízimos e as ofertas, mas cuida mal a quem lhe está sujeito. Meu Deus, eu não queria ter escrito isto. Eu já assisti a cristãos bastante ativos na igreja,
grandes dizimistas, grandes ofertantes. Quem olha, ninguém lhes acrescenta nada. Mas desgraçados os seus empregados sofriam. Amém? Então pare com isso. Isso chama-se religiosidade. É a mesma coisa que os fariseus. Dizimavam muito, mas cuidavam mal dos outros. É um religioso quem tem uma relação com Deus apenas na parte externa, mas que lhe falta um coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? No grego, a palavra quebrantado do grego traz-nos à ideia aquele cavalo da guerra. Porque há cavalos que se espantam, é ou não é? O homem vai montando no cavalo, o cavalo ouve um barulho e espanta-se. Mas o cavalo da guerra não. Ouve aqueles barulhões, aquelas espadas, aquelas lanças, aqueles gritos, mas ele continua sempre em frente. Ele não se desvia. Isso chama-se um cavalo quebrantado. O que Deus está-nos aqui dizendo é um religioso quem tem uma relação com Deus apenas da parte externa, mas que lhe falta um coração seguidor. Amém? Um coração quebrantado. Deixa-me terminar com os versos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que, desde agora que não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Amados irmãos, esta foi a mensagem que Deus me colocou no meu coração para a igreja esta manhã. Eu tenho o seguimento dela. Todas as mensagens têm um seguimento no culto, mais logo à noite. Mas repara o que é que Jesus nos disse aos fariseus. Neste caso, ele deixou de falar para os fariseus e começou a falar para a cidade, para o templo. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar o meu povo, como as galinhas ajuntam os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Quantas vezes, meus amados irmãos, o pastor fala a pura palavra verdadeira e o povo não a ouve. Pastor, eu ouvi tudo. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. Aquilo que se ouve aqui. Eu consigo perceber a tristeza de Jesus quando Jesus se vira para Jerusalém, e se você for ver a história, no ano 64 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém e destrói tudo. Tudo. E ficou totalmente destruído, acabou-se tudo, o templo, tudo, acabou, foi mesmo totalmente destruído, debaixo da profecia de Jesus. Mas eu consigo entender algo de triste nas palavras de Jesus. Porque o povo, meus amados irmãos, por incrível que pareça, mesmo acabadinho de ouvirmos esta mensagem, eu consigo falar convictamente, porque eu conheço o ser humano, eu conheço o homem. O povo prefere ser religioso do que cristão. Sabia? O povo gosta de ser bajulado, o povo gosta de levar palmadinhas nas costas, o povo gosta de ser acarinhado, o povo gosta de ser glorificado, o povo gosta de ser exaltado, o povo gosta de sair das primeiras páginas dos jornais, na televisão, nas redes sociais e na internet. O povo gosta disso tudo. Amém? É preferível. Há mais poder. Há mais posição. Por isso é que Jesus diz, tantas vezes eu vos quis juntar e vocês não quiseram. Tantas vezes Deus nos quer falar ao nosso coração e o povo não quer ouvir. Mas deixe-me que eu lhe diga uma coisa. Apesar disto tudo, Deus quer e continua
a exercer a sua misericórdia a quem se lhe chega. Se a palavra entrou no seu coração, e se lá no íntimo você reconheceu no seu coração rasgos de religião, se lá no íntimo do seu coração você reconheceu, bom, aquilo que eu ouvi encaixa-se perfeitamente na minha vida. Eu queria enfatizar que você pedisse perdão a Deus. Que você hoje colocasse a sua vida em ordem perante o Deus Altíssimo, Senhor dos céus e da terra. Aquele que abomina a religião, mas que promove o cristianismo puro, em justiça, em moralidade, em misericórdia, em fé. Amém? Como é que você está hoje? Como é que está a sua vida hoje? Vamos ficar de pé, igreja. Ore comigo agora. Peça perdão a Deus das nossas atitudes, muitas vezes nem são praticadas, porque aquilo que eu disse, há coisas que não são más. Elas levam o cristão para um outro caminho, mas elas não são más. O fariseu era um homem zeloso. À luz da lei, nada se havia a apontar. O problema era a condução que eles faziam ao seu povo. E é esse tipo de religião que tem que deixar de ser exercida dentro da Igreja de Cristo. Amém? Somente a Bíblia, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus que dá a glória. Quando é que o povo começa a entender isto, uma vez por todas? A Igreja não é de ninguém, não é de homem, não é de mulher, a Igreja é de Deus. O povo é de Deus, porque Ele chama a Igreja como o meu povo. Ora, se é povo dele, não pode ser meu, que Ele não reparte comigo. Você está entendendo? Então que esta manhã, se você encaixou alguma coisa dentro do seu coração, faça essa oração comigo agora. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus graça, para que essa vida comece a ser transformada, comece a mudar de rumo, para que você comece a ser um verdadeiro cristão, debaixo das asinhas da galinha que é Cristo. Abra o seu coração agora para Deus e peça-lhe perdão. Fala com Deus agora. Deus, ó Pai, graças te dou, Senhor, por esta palavra. E graças te dou, Senhor, pela tua misericórdia para comigo, pela tua graça para comigo. Porque criaste em mim um sentimento de coragem, ousadia e intrepidez que em outras alturas, numa outra situação, eu não a teria, Senhor. Porque é muito difícil falar neste assunto, é muito difícil exortar povo para este assunto, se não for com a tua ajuda, se não for, Senhor, untada com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Ó Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se alguma destas atitudes que foi falado nós a tenhamos praticado, Senhor. Ó Pai, perdoa-nos se algumas destas coisas que foram faladas elas pautam hoje a nossa vida. Mas, Senhor, perdoa-nos. Limpa, Senhor, o nosso interior. Limpa, Senhor, o nosso interior. Limpa, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, quebra, Senhor, estes nossos caráteres de autoexaltação e proclamação humana. E dá-nos, Senhor, um coração quebrantado. Eu oro que assim seja, Senhor, em união do Espírito com os meus irmãos, estes neste lugar, e aqueles que estão lá em casa agora assistindo este vídeo, eu oro por eles também. Pela tua graça e pela tua misericórdia seja derramada dos nossos corações. E a transformação que a tua palavra nos traz, Senhor, seja real, seja evidente, seja existencial nas nossas vidas. Por isso eu acredito que assim seja, Senhor, esta oração nas nossas vidas e na vida dos meus irmãos
e na vida desta igreja, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.